Boa tarde, graça e paz para todos vocês. Estou muito feliz de estar concluindo com vocês esses 3 dias de propósito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre onde está o nosso coração. Lá em Mateus 6:21 vai dizer que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nós precisamos entender, e foi o objetivo do Senhor para nós trazer nesses 3 dias, que o nosso bem mais precioso é o nosso lar, é a nossa família. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. O que Deus realmente vê como importante? O mundo atual, ele aplaude quem sobe em plataformas, quem lidera grandes movimentos, quem tem visibilidade, tem fama, posição, seguidores, curtidas, mas o céu, ele aplaude quem é fiel no oculto, quem honra seu lar com temor e quem cultiva a paz, a oração e a presença dele. Lucas 16:10. Então nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Provérbios 14:1 para você meditar. E aí eu deixo uma observação, como tenho falado nesses dias. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos realizar e sonhar com o que quisermos, mas o nosso lar, ele não pode estar em ruínas. Então pense comigo, tenho edificado o meu lar? Ou estou tão ocupada com as coisas da casa, com os ministérios da minha igreja, que nem sequer oro pelos meus filhos? Então aqui há um perigo muito grande. Nós viemos falando sobre isso nesses 3 dias, que muitas vezes nós colocamos o nosso coração em tantas coisas. Assim como Maria, ela não estava fazendo algo ruim, ela priorizou o lar limpo, o bem-estar da casa, entregar o melhor para Jesus no sentido de materialismo. Mas a Marta, no caso, mas a Maria havia entendido o que realmente fazia sentido, que era a presença do Pai. Então, ambas estavam corretas, mas a Maria havia entendido o que é eterno, o que é do céu, o que era prioridade. E o coração dela estava na presença. Às vezes nós nos ocupamos com as tarefas domésticas, com as coisas da vida, com a correria, com os nossos sonhos, estudos, profissão, quando na verdade o que mais importa para o Senhor é a nossa casa, é o nosso lar, é os nossos filhos. Então você pode sonhar, você pode buscar, você pode liderar, você pode ser e fazer o que você quiser, mas você precisa entender que o seu lar não pode estar em ruínas. E isso não significa perfeição, significa entender o plano, o propósito do Senhor e zelar por esse bem mais precioso. Um segundo ponto é o perigo de um coração emocional e cansado. Vivemos numa geração que quer emoção, quer palco e visibilidade, mas o reino de Deus, ele se constrói no silêncio, no secreto, com lágrimas e fidelidade, obediências e renúncias. Foi o que falamos ontem. Então, às vezes nós estamos vivendo numa posição mentirosa. Nós mostramos um sorriso, nós mostramos ali, eu vi recentemente um vídeo assim, no carro a família tá indo pra igreja, e aí os filhos brigando, o marido e a mulher brigando, e cala a boca, criança, aquela alvoroço, aquela confusão, e quando eles param na porta da igreja, descem todos com um sorriso no rosto. A paz, queridos, tudo bem? Você está bem? Como uma família lindamente, preciosíssima. Não que não sejam, né? Mas havia uma mentira por trás daquilo. Então, infelizmente, a nossa geração, hoje, ela tem vivido assim, de visibilidade, mas por dentro são mulheres, mães, famílias que estão cansadas emocionalmente, sobrecarregadas. E há um perigo muito grande em vivermos sobrecarregada. Então nós sempre temos que tentar de alguma maneira buscar orientação do Espírito Santo, buscar apoio na medida do possível para aliviar algumas coisas, porque senão a gente não dá conta. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não se constrói como as coisas desse mundo, com seguidores, com fama, não. Se constrói com lágrimas e fidelidade. Então busque esse alívio emocional,
que nós só encontramos no Senhor Jesus, para que você não caia nesse perigo de estar sobrecarregada e de deixar de viver aquilo que o Senhor tem para sua vida. Terceiro ponto, qual é o seu tesouro mais valioso? E qual seria o tesouro mais valioso para o Senhor dentro de um lar? Um lar onde há perdão, oração, paz, honra e temor. Filhos que veem a mãe com a Bíblia na mão e joelhos no chão. Maridos que são cobertos de intercessão, mesmo que ainda longe dos caminhos do Senhor. Salmo 128, 3. Então, são 3 pontos que a gente precisa entender hoje e parar para pensar. As coisas de Deus não são como a gente pensa. O Senhor não pensa como a gente, não vê como a gente, e glória a Deus por isso. O Senhor, ele vê o coração. Ele vê o que está mais profundo no seu coração. Então, o Senhor nos chamou esses 3 dias para colocar a casa em ordem. As funções precisam estar corretas. Que você possa tirar, sabe, de cima de você esse peso, esse cansaço e entender que não é perfeição que eu estou falando. Arranque a culpa sobre os seus ombros e assuma a responsabilidade. Nós nunca teremos um lar perfeito. Nós nunca teremos um casamento perfeito. Haverá choro, haverá grito e tudo bem. Portanto, nós precisamos entender esses princípios e trazer para dentro do nosso lar um ambiente onde o Espírito Santo possa habitar. E eu não estou dizendo de mentiras, como eu dei o exemplo do vídeo. Eu estou dizendo de uma vida de verdade na presença do Senhor. E isso não vai começar com seus filhos, não vai começar com teu marido. Vai começar com você que está vendo esse vídeo, com você, mulher, que está ouvindo essa ministração, que está participando desse grupo e desse propósito. Começa com você. Como eu faço isso, Gabriele? Buscando uma profunda intimidade com o Espírito Santo, buscando a sua cura, buscando a sua libertação. Algo que nós vamos falar muito nos próximos dias do mês, no nosso discipulado. Então, busque a tua conversão verdadeira, a tua vida com Deus. E aí comece a alinhar a minha vida financeira. Por que tá assim? Por que eu não consigo? Por que não prospera? Senhor, vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar. Fala comigo. O que eu preciso alinhar aqui? A vida dos meus filhos, a saúde da minha casa. Como eu disse e repito, não estou dizendo sobre perfeição. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a nossa família precisa estar alinhada com a vontade do Senhor, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é viver em plenitude. Não é perfeição, mas é a plenitude do Espírito Santo. O Senhor, ele conhece o nosso coração. O Senhor, ele conhece os nossos pensamentos e ele tem planos de paz para a sua vida. Então, entenda isso. O primeiro ministério seu é o seu lar. O seu primeiro chamado é a tua casa. Se você não exerce o teu chamado, o teu ministério dentro da sua casa, é hipocrisia fazer isso lá fora. Então tenha esse olhar de amor para o seu lar, para a sua casa. Cuidado com a sobrecarga. Há um perigo muito grande em termos um coração machucado, um emocional abalado, estarmos cansadas demais. Nós vivemos numa geração emocional. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter uma base que é a palavra, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele se constrói e começa no silêncio. Ninguém precisa ver, ninguém precisa te aplaudir, ninguém precisa aplaudir o banheiro lavado, nem a louça lavada, nem a educação dos seus filhos. Seria muito bom, em alguns momentos, nós sermos parabenizadas por isso, mas infelizmente nem sempre, a maioria das vezes, não vai acontecer. Mas entenda que tudo que você faz é para o Senhor, é pelo Senhor, e haverá recompensa para a tua vida. Então, entenda que o tesouro mais valioso para o Senhor é um lar, onde é construído a base na palavra de Deus, onde tem ensinamento de perdão. E para ter perdão tem que ter erros. Para ter arrependimento vai ter que acontecer algo, né? Para se pedirem perdão, se perdoarem. Então, entenda, para ter paz, às vezes vai ter que ter um pouquinho de caos. Então, é a realidade, é a vida normal. Mas precisa ter sobre a sua vida o perdão,
a oração, a paz, a honra, o temor e ensine isso para a tua casa, para os teus filhos. Os seus filhos precisam ver em você uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo. O seu marido precisa ver em você e sentir e receber o amor de Deus. Ele não precisa de julgamento, ele não precisa de acusação, ele precisa de amor, o amor do Espírito Santo, o amor que constrange para que ele seja alcançado. Ainda que seja difícil, porque ele não vale nada para você, não faz o que você gostaria que ele fizesse, faça para ele com amor. Quando nós cuidamos do nosso lar, quando nós honramos a nossa família, Deus começa a honrar cada uma de nós. Deus começa a honrar os nossos sonhos. E isso é maravilhoso. Eu vou falar mais sobre isso com vocês em áudio lá no grupo, tá bom? Então, o que o Senhor quis nos mostrar nesses 3 dias? Ele quis e Ele quer resgatar os valores do reino em nós. Não são grandes posições, mulheres. É a fidelidade no pequeno. É a fidelidade no nosso coração. Na nossa última live, nós falamos sobre a mãe de Sansão. A Bíblia nem menciona o seu nome, mas ela carregava um grande libertador dos filisteus, do povo de Israel. Por quê? Porque ela havia encontrado uma vida de intimidade com o Senhor. E o Senhor viu algo nela e a abençoou. Prometeu e a abençoou. Então não é sobre grandes posições, é você quietinha no seu, muitas vezes, no seu quarto, no seu secreto, que Deus vai mover os céus em teu favor, que Deus vai mudar decretos, promissórias, gerações em teu favor e em favor da tua família por conta do seu silêncio secreto. Então não se preocupe com posições. Não são emoções do culto, não são lágrimas durante um louvor bonito, não é algo superficial. Tem louvor muito bonito que fala sobre isso. O nome é Furioso Oceano, se eu não me engano. Não é só sobre se arrepiar, sobre chorar, sobre sentir algo, mas é a presença de Deus constante na sua vida e no seu lar. E isso muitas vezes acontece no dia a dia. No simples fato de você ir ao mercado, ir à padaria, levar seus filhos à escola, ali naquele momento você pode mostrar e falar de Jesus para alguém. Então, não é reconhecimento humano, mas o olhar de Deus sobre uma mulher que teme no dia a dia. Não é apenas reconhecimento humano. Na verdade, não é sobre isso, mas é o olhar de Deus sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a vida de mulheres que temem ao Senhor. Nós não somos desse mundo e dizemos não ao feminismo. Queremos os valores de Cristo em nossos lares. Queremos priorizar o nosso lar. Queremos priorizar o que ninguém vê, mas Cristo está vendo. É o secreto, é a oração, é a presença de Deus. É fazer da sua casa e do seu lar um lar de oração, um lar de paz, um lar de refrigério. É criar crianças educadas e cheias do Espírito Santo. É viver uma juventude e adolescência com eles, com base na palavra de Deus. É as pessoas olharem para o seu lar, para a sua casa e ver Jesus nos seus filhos, no seu casamento e na sua família. O Senhor está te convidando para reconstruir o altar e resgatar os valores de Cristo. Não é sobre o que o mundo diz e prega, não é sobre ser uma mulher bem-sucedida financeiramente, é ser uma mulher do reino, uma mulher de valor, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que honra aquilo a qual o Senhor a chamou, uma mulher que honra o teu marido, o teu casamento, o teu lar. E aí, você está pronta para reconstruir o altar? Você está pronta para resgatar os valores dentro da sua casa? Esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. É um tempo de alinhamento. O fim está chegando, o rei está voltando e nós precisamos, com o amor, a humildade e a graça do Senhor, levar mais e mais pessoas para Cristo. E nós começamos fazendo isso no nosso lar, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na vida dos nossos amigos da faculdade, da escola. Nós pregamos Jesus muitas vezes em silêncio, pelo amor dele que está em nós, porque quem convence e quem faz é o Espírito Santo de Deus. Que você possa ter aprendido algo nesses 3 dias e eu, como um apelo do Espírito Santo, eu digo para você:
Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Coloque os seus joelhos no chão, busque uma transformação na sua vida, busque a sua cura, a sua libertação, busque a presença de Deus, e aí ele vai começar a alinhar os planos dele com os teus, e ele vai cuidar e mudar todas as coisas. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.